Boas tardes. Dando início na nossa reunião de hoje, vamos elevando o pensamento a Deus, agradecendo a Jesus, aos Espíritos pela oportunidade da vida, da encarnação e deste encontro dessa forma tão peculiar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Muito bem. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm pelo contrário dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova pelos efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-lo ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Pois bem, aqui a primeira distinção que é feita nesse trecho são os falsos cristos e falsos profetas, encarnados e desencarnados. Os encarnados, eles são muito fáceis de se detectar, porque eles são sempre eles sempre se valem e acabam demonstrando isso de algum interesse próprio, né? Esse interesse sempre também de natureza menos nobre, pela própria vaidade, pelo orgulho ou pelo egoísmo, né? Pelos interesses materiais. Basta ser analisada a vida do tido profeta, né? E se chegar à conclusão de que a sua condição moral não atinge aquilo que ele pretende ser. Né? Agora, a questão dos falsos profetas desencarnados, aí já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque quem são os espíritos? Ora, os espíritos são os homens desencarnados. Como o ato de desencarne não transforma ninguém em santo, todos os espíritos continuam sendo o que eram aqui na Terra. Então, assim como nós encontramos na Terra todo tipo de pessoa, né, todos os tipos de pessoas, da mesma forma encontraremos todos os tipos de espírito. Cada um expressando o seu entendimento, cada um dando a sua opinião. Tá? Opinião todos têm. Né? Então, ele dá a sua opinião. Cabe a você avaliar aquilo, né, se está de acordo ou não com algum critério. O nosso critério é o critério da moral cristã. E a moral cristã, ela é da abnegação, ela é do esforço, ela é da reforma íntima, do sacrifício dos nossos defeitos. Então, todo espírito que trouxer alguma colocação que te exima do esforço próprio íntimo, já é um sinal de que ele não vem em nome de Deus. Então, nós temos alguns parâmetros aí, que é espírito superior, espírito orientador, espírito que traz alguma mensagem boa, não elogia o médium, ele não elogia a pessoa que o está escutando, né? Por quê? Porque como pessoas que estamos tentando melhorar, o elogio ele pode afrouxar esse tipo de proposta. Então os espíritos esclarecidos se omitem disso para que a pessoa continue se esforçando. Agora, se ele já chega te elogiando, se ele já chega te bajulando, né? Te dando razão, como assim? Ele está te dando razão. Peraí, espírito superior não combate outros espíritos. Não existe isso. Ele combate atos, ideias, hábitos, vícios. Ele combate ações, né? Ele combate ideias. Espíritos superiores, eles enfrentam ideias, eles não enfrentam outros espíritos. Porque eles sabem que os outros espíritos somos todos irmãos, e o que tem que ser aplainada são as ideias. Então, você não vai encontrar nenhum espírito superior dando razão para A ou dando razão para B, porque ele não fica do lado de espíritos, de pessoas, ele fica ao lado de ideias, de princípios. Né? Então, não espere de um espírito superior qualquer tipo de reforço nesse sentido.
Isso, quando nós estamos falando, são interlocuções mais individuais. Mas também existem aquelas, principalmente nos dias de hoje, de natureza coletiva. Então, vêm médiuns, né, apresentando-se como intermediários de espíritos prontos a dar soluções, respostas, orientações para aqueles que querem ouvir, inclusive no meio espírita. Né? E para que ele seja bem recebido, tanto o médium quanto o espírito, tanto por um quanto por outro, são usados, por exemplo, nomes de pessoas reconhecidamente sábias, né? Conhecedoras do assunto, que dão credibilidade ao assunto. Então, particularmente, há algumas poucas semanas, correu entre os membros da casa de Fabiana aí veio uma mensagem de alguém que falava que era um espírito nosso conhecido nos livros, né, e que trazia uma mensagem toda semi-apocalíptica, né? Ele estava explicando por que da pandemia, e aí, qual é a técnica do espírito? Né? A técnica, ele se vale de um texto muito bem conhecido, por exemplo, de Kardec, né? Por exemplo, né? E depois ele começa a usar lugares comuns, ou seja, dentro da doutrina. Ele começa a lançar explicações que todos nós já sabemos, só que com mais especificidade nas obras. Né? Então ele pega um trecho daqui, um trecho dali, um trecho acolá, e vai juntando tudo isso, e a gente vai falando, puxa, é mesmo, né? Ele está falando tudo que eu já li a respeito. Só que é de uma forma que aquilo tudo tem uma conexão muito fraca, né? E aí, a hora que você está convencido que ele está falando de alguma coisa interessante da doutrina, ele é um espírito esclarecido, ele coloca uma pérola. Né? Quem é essa pérola? São conceitos que não estão muito claros, nunca foram tratados, por exemplo, da doutrina, e aí você, junto com todo aquele bolo, você engole uma mensagem. Nesse caso em particular, um espírito falava a eugenia e as pesquisas científicas. Essa frase me chamou muita atenção. Né? É muito interessante para a humanidade. Espera um pouquinho. Eugenia é um conceito nazista de aprimoramento da raça, entre aspas, né? Da raça ariana, através da exclusão daqueles que fossem diferentes. Ora, é inconcebível, né, que um espírito esclarecedor associe uma palavra tão forte como essa à doutrina espírita. Tá? E aí, se a gente não toma um cuidado, a gente acaba engolindo toda essa isca. Por isso que você vai falar, poxa, mas eu tenho que saber todos os conceitos para não cair numa dessa? Não, às vezes até teria. Mas se a gente se ativer exclusivamente as obras reconhecidas kardecistas, as obras básicas de Kardec, nós temos aí as obras do Chico, são centenas de livros, com detalhes técnicos, com detalhes muito bem explicados, que não é uma colcha de retalho. Você pega um texto de André Luiz, é um parágrafo de meia folha que só tem vírgula. Por que significa só tem vírgula? Porque ele está com um pensamento encadeado a outro, que está encadeado a outro, que está... Então, exige até de você um esforço em acompanhar aquele raciocínio, aí você lê de novo. Pô, é diferente de alguém que vai te dar um drops, uma bala, com uma informaçãozinha curta, né, que você já ouviu falar mais ou menos de alguma coisa. E essa é a técnica, né, desses espíritos pseudo-sábios que se apresentam em nome de Jesus, em nome da doutrina, em nome de Deus, para plantar algumas ideias que não correspondem com a doutrina efetivamente, né? Então, falando de Chico, de Valdo, tem muita coisa para a gente ler, aprender e rever, né? Não precisamos ficar aventurando em
mensagens novas, pessoas que você não tem a convicção e a certeza de que aquilo que está sendo passado é verdadeiro, né? Porque ser espírita é buscar e viver ao lado da verdade, tá? Na dúvida, rejeitamos, né, a verdade do que é melhor aceitar uma mentira. Então, se alguém está buscando novas mensagens, novos textos, se voltem às obras de Chico, Kardec, Divaldo, Ivone Pereira, né, que tem bastante coisa aí, Leon Denis, são muitos os autores com segurança que vão responder hoje as coisas que acontecem hoje, ainda que tenham escrito lá atrás, né? Todo o Evangelho de Jesus, né, há 2020 anos, né, ele fala das coisas de hoje. Então nós não precisamos de livros obrigatoriamente novos. Não quer dizer que todos sejam assim, mas que a gente tenha muito cuidado antes de adotar algumas palavras como ideia. Por isso que é importante passar pelo crivo da própria razão e depois pelo crivo da razão coletiva, né? Que aí sempre o que passou para mim, o outro pega e vice-versa, e assim nós vamos buscando a verdade e vivendo nela. Tudo bem? Prazer em revê-los e até a próxima semana. Olá, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, todos tranquilos e com saúde. Nós vamos tratar hoje de um tema que talvez não seja muito comum as pessoas tratarem, porque muito poucas pessoas sabem até que Kardec escreveu esse livro. O livro se chama Justiça Divina, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É um livro escrito por Allan Kardec, né? E a gente aqui no Brasil conhece bem esse livro através do nome de O Céu e o Inferno. Mas ele trata basicamente da justiça divina, ele trata basicamente de como a justiça divina ela influencia as nossas vidas, né? Então, eu vou começar lendo um pequeno trecho que trata da morte do justo, né? Já que a gente tem tanto medo da morte, né? Vamos dar uma lida como é que é a morte de alguém que fez o seu papel, né? Cumpriu as suas obrigações. O justo aqui é no sentido de ter equidade, né? De fazer as coisas de forma equilibrada, de ter bom senso, né? De fazer as coisas com justiça mesmo, né? Então, como é que é a morte de alguém que foi bom pai, foi bom filho, foi bom cidadão, né? Cumpriu com os seus deveres, né? A gente tem aí a falsa impressão de que para ser acolhido no mundo dos espíritos como alguém que conseguiu fazer o que era para ser feito, que a gente precisa ter, sei lá, sido responsável por um orfanato, por um asilo, ter distribuído comida para os carentes, mas será que é só isso? Né? Será que a gente não pode acabar confundindo todos esses atos com atos externos, sem modificar o nosso íntimo, sem alterar a nossa maneira de ver as outras pessoas e a nossa maneira de encarar a vida e as oportunidades que a vida tem, né? Então, vamos dar uma estudada em como seria a morte de um justo, né? Essa mensagem ela foi dada a respeito da morte do senhor Samson, e o senhor Samson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris, né?
E o Espírito diz o seguinte a respeito da morte do senhor Samson. A morte do homem do qual vos ocupais neste momento foi a do justo. Quer dizer, acompanhada de calma e de esperança, como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre, sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Então, para a gente entender bem isso, né, a aurora aqui é aquele momento em que a noite está se desfazendo, né, a noite está sumindo, os primeiros raios solares eles estão começando a aparecer, né? Porém, o sol ainda não apareceu, né? Você está vendo a claridade do sol aparecendo no horizonte, mas o sol ainda não apareceu, né? Então é isso que a gente chama de aurora, né? E ele compara a passagem da vida, a passagem da morte, né, da vida material para a vida espiritual, com essa naturalidade, né? Como a noite que está terminando, né? E o dia que vai começar, e todo mundo sabe que o dia vai ter sol, né? Vai estar, o astro-rei vai estar lá, né? Vai estar iluminado. Então ele diz que como o dia sucede naturalmente, a aurora, a vida espírita para ele, né? Para o senhor Samson, sucedeu à vida terrestre, sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem, quão poucos, depois dos entusiasmos e os desesperos da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, mutilado pelos acidentes, ainda sofre com os membros dos quais ele já se separou, assim a alma do homem que morre sem fé e sem esperança se dilacera e palpita em se escapando do corpo e em se lançando inconsciente de si mesma no espaço. Então aquele homem, né, aquela pessoa, né, que viveu a vida material sem desenvolver a fé, sem conquistar a fé, sem trabalhar a ideia de vida espiritual, esse homem ele acaba por desencarnar. E por que ele usa o termo dilacera, né? Por que a morte dilacera? Porque ele sente todos os extentores da morte, né? Esse homem muito apegado às coisas da matéria, ele fica muito suscetível a essa perda, porque ele está deixando o corpo físico, e junto com o corpo físico todas as sensações, todos os senões, todos os prazeres que o corpo físico tem, né? E todas as incertezas também. Então ele está saindo de um mundo que ele pensa que conhece, que ele reconhece as coisas como elas estão acontecendo, né? Que ele sabe que o sol nasce, que ele respira, que ele tem um corpo e que ele consegue interagir com a matéria. Como ele não trabalhou nada da vida espiritual, quando ele perde o corpo físico e sai da vida material para a vida espiritual, ele não sabe o que esperar. Isso é dilacerante, porque isso é um choque de realidade, né? Todas as verdades que ele acreditava, elas vão cair por terra, porque como ele não acreditava na vida espírita, como ele não acreditava na vida espiritual, na vida depois da morte, na sobrevivência da alma, ou mesmo se acreditava, não dava muita importância para isso, ou achava que esse assunto não era para tomar a sua atenção, para que ele prestasse atenção nisso. O que acontece? Quando ele se vê no momento da morte, ele está rompendo com tudo que ele conhece e indo para um patamar de tudo que ele não conhece. E é exatamente por isso que é dilacerante, né? Que é tão doído, tão mortífero para ele essa passagem.
Já no caso do senhor Sanson, membro da sociedade espírita, estudioso, fez o que podia fazer pelas pessoas, cumpriu com os seus deveres como cidadão, procurou ser bom filho, procurou ser bom pai, fez as obrigações dele, né? Então, ele tem aquela consciência tranquila do dever retamente cumprido, né? Então, ele não tem... Cadê aquela sensação de inimigo me perseguindo, aquela sensação de tô devendo alguma coisa para alguém, podia ter me reconciliado com aquele que eu fiz mal ou coisa parecida? Ele não tem nada disso. Ele tem a sensação de que, ó, tô saindo da vida, tô indo para a pátria espiritual, eu sei mais ou menos o que me espera lá, o que é a pátria espiritual, porque eu estou estudando espiritismo e tal. Então o senhor Sanson, ele tem uma ideia muito mais clara do que espera ele do outro lado do portal da morte, do que aquele que não desenvolveu a fé, né? Então esse dilaceramento ele não sofre, ele não tem essa sensação de dilaceramento, essa dificuldade toda de se acostumar com o que vem pela frente, ele não tem, porque ele, conforme as coisas vão acontecendo, ele mais ou menos está preparado, mais ou menos está esperando por aquilo, então não tem nenhuma surpresa, não tem nada, vamos dizer assim, fora do comum para ele, né? Para ele tudo tem uma razão interessante, tudo tem é quase curioso, né? Ele está curioso, ele quer, opa, vamos dar continuidade. Eu estava estudando, vou continuar estudando. Eu estava fazendo bem, vou continuar fazendo bem. Eu estava cumprindo com os meus deveres, vou ter novos deveres, novos trabalhos, novas coisas para fazer. Então, vamos lá, vamos cumprir os nossos deveres, né? Então, para o senhor Sanson é uma continuidade. Então a coisa vai fluir tranquilamente, como o sol nasce depois da aurora. Para ele tá mais tranquilo por causa disso, né? E o espírito aqui, ele diz o seguinte para a gente: orai por essas almas perturbadas, orai por todos os que sofrem, né? Então ele está se referindo aqui a todas essas almas que não sabem o que esperar depois da morte. Todas essas almas que não têm o esclarecimento ou que, apesar de ter o esclarecimento, tem a consciência pesada pelos erros que cometeu. Tem a consciência atravessada pelas memórias daquilo que fez de errado. Então essas almas, elas vão estar em desequilíbrio, e é por isso que ele pede preces por elas. E ele faz uma observação interessante aqui. Ele diz o seguinte: a caridade não está restrita à humanidade visível, ou seja, a caridade não está restrita só à humanidade que a gente está vendo, a esse pessoal que tem corpo, que está encarnado. A caridade, ela se estende para muitas pessoas que já estão desencarnadas, e a gente precisa ter o olhar para essas pessoas. Então ele diz, né, não está restrita à humanidade visível. Ela, a caridade, né, desperta e consola os seres que povoam o espaço. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito alcançado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem, que deveis interrogar e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. Então, que espírito é esse que o espírito comunicante aqui está se referindo, né? Então vamos dar uma clareada aí para vocês. Vamos lá. No momento em que o senhor Sanson ele desencarna, Kardec faz uma prece longa ao lado do túmulo do senhor Sanson. Inclusive, é intenção minha trazer essa prece sobre o senhor Sanson, feita por Kardec no túmulo do senhor Sanson, para que a gente tenha uma noção. Enquanto está sendo feita essa prece, obviamente uma prece muito tocante, né? Todas as pessoas que estão ali ao redor do túmulo são tocadas e estão num padrão vibratório elevado. E um espírito teoricamente estranho a toda aquela movimentação ao redor do túmulo do senhor Sanson é tocado, né?
ele recebe aquele padrão vibratório, apesar das preces estarem sendo dirigidas ao senhor Samson, toda aquela atividade espiritual, talvez luminosa, talvez evoluída, né, assim, purificada nos seus sentimentos, ela acaba por tocar esse espírito e ele então faz uma manifestação ali, né, ele se apresenta na sociedade espírita depois e fala a respeito de quem ele é e ele é arrastado para ser socorrido pela caridade daqueles membros da Sociedade Espírita de Paris por conta dessa prece feita por Kardec, acompanhada por alguns membros da Sociedade Espírita de Paris, no túmulo do Senhor Samson, no momento em que o Senhor Samson está sendo sepultado, né? Então aí esse espírito, ele se chama Bernard e ele se manifestou espontaneamente no dia do funeral do Senhor Samson. A gente vai trazer esse texto para vocês na nossa próxima participação, assim vocês vão ter uma ideia do que Kardec disse. O texto é longo, talvez eu precise aí de umas 2 ou 3 participações para a gente terminar toda a prece de Kardec, mas vocês vão ver o que foi dito e por que o que foi dito e o padrão vibratório daquilo que foi dito tocou tanto a esse espírito. E é isso que o espírito comunicante aqui está dizendo, né? Que essas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem aqui no caso do senhor Samson, que deveis interrogar e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. Então, qual é o santo caminho? O santo caminho é assistir a esse espírito, socorrer a esse espírito que se manifesta no sepultamento do senhor Samson, dando a esse espírito os exemplos e a prática da caridade para que ele busque se tornar um espírito melhor, né? Então nesse sentido que ele está se referindo aqui ao bom caminho, né? Ao santo caminho. O amor não tem limites, ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente as suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. O seu último limite parece se confundir com o céu, e o espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas duas grandezas. Assim, o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos, vivos e espíritos. Então, vivos aqui ele está se referindo aos encarnados, porque espírito desencarnado também é vivo, né? Mas vivos e espíritos na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão do que é finito e do que é eterno, né? Então, aquilo que é finito, né? O que é finito? Finito é a nossa vida, finito é essa encarnação. Todos nós sabemos que ela vai terminar um dia, que ela vai acabar, né? Então, essa parte que ela é finita, ela precisa se fundir, a gente precisa enxergar a lógica da nossa vida no mar imenso que é a eternidade. É isso que ele está comparando. Ele está comparando o mar, o oceano, que se perde no infinito e parece se juntar no topo com o céu, né? Ele está comparando isso com a magnanimidade do amor, com a capacidade imensa de amar, né? Como diz o Frei Fabiano de Cristo no livro Mergulhando no Mar de Amor, né? Então, olhar para os olhos de Jesus é como se você estivesse mergulhando num mar de amor. Então, um mar tão extenso, tão grande, tão imenso, que você perde ele de vista e ele se torna infinito. Você não consegue ver onde é que ele termina porque ele não tem fim, né? E esse mar infinito que, aspas, estaria representando a parte material, se conecta, se lá nesse infinito ele tem correlação com esse céu que
estaria representando a parte espiritual, e os dois, eles se fundem, porque a água do mar, ela evapora, ela sobe, ela vai até os céus e ela se precipita em chuvas. E é nesse sentido que a gente também se recicla. A gente encarna, aí desencarna e retorna para o plano espiritual, volta para o plano material, como se a gente fosse, sei lá, a água da chuva que sobe e desce ou coisa parecida. Mas para vocês entenderem que a gente precisa viver a nossa vida praticando o bem, né? A gente precisa quebrar essa ideia que a gente tem de que a gente precisa ser um mega santo, que a gente tem que ser tipo Chico Xavier, Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, para alcançar, para dar os passos no sentido de sermos espíritos melhores e de sermos espíritos mais evoluídos. E quando, na verdade, no nosso cotidiano é que está a nossa prova, né? Sendo bom profissional, sendo bom trabalhador, sendo bom patrão, cumprindo com as nossas obrigações, sendo bom filho, respeitando as leis, sendo bom cidadão, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, fazendo as pazes com quem a gente tem alguma diferença, né? Nessas atividades cotidianas também está a depuração do espírito. Então a gente não precisa vir Joana d'Arc e ser morto numa guerra santa para sei lá, justificar Jesus. Não, a gente não precisa desses feitos enormes para que a gente seja alçado ao grau de espírito puro, ou de espírito evoluído, ou para que a gente saia pelo menos do espírito de provas e expiações para um espírito de regeneração. A gente não precisa disso, né? A gente precisa ter a consciência de que, apesar da gente estar preso, vamos colocar assim, à nossa vidinha, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, a gente precisa fazer desse cotidiano a oportunidade que a gente quer, que a gente pode utilizar para nos tornar esse homem de bem que a gente quer ser. Então, eu não preciso ser Mahatma Gandhi para subir o degrauzinho para chegar no mundo de regeneração. Eu não preciso vir Médicos Sem Fronteira, Espírito Bezerra de Menezes, para dar 2 passos e chegar a espírito puro. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer as minhas obrigações, eu preciso não magoar as pessoas, eu preciso me relacionar com as pessoas de uma maneira sincera e verdadeira, eu preciso fazer o que precisa ser feito, eu preciso fazer certo as coisas certas, eu preciso ser justo com as coisas e fazer as coisas de forma proba, né? Então é isso que a gente precisa entender, né? Não são exatamente os grandes feitos, eu não preciso descobrir um continente para mim ser lembrado no mundo dos espíritos. Pelo contrário, a grande maioria dos espíritos passam por nós, né, dos espíritos que evoluem, passam por nós quase sem que a gente perceba que eles existem. Depois que a gente vai falar, pô, como esse cara era justo, como esse cara era bom. É o que eu pretendo mostrar para vocês quando a gente começar a analisar mais profundamente a biografia do Senhor Sanson, as mensagens que ele manda e quem foi ele. Então, aguardem pelos próximos capítulos, a gente vai tratar desse assunto. Fiquem com Deus e vamos encerrar fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a sua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e a gente se vê daqui a pouco num próximo vídeo.